teorema do limite central e a lei dos grandes números. O teorema do limite central afirma que quando o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral da sua média aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal. Essa é uma afirmação sobre a forma da distribuição. A lei dos grandes números nos diz onde o centro, o ponto máximo do sino, está localizado. Mais uma vez, à medida que o tamanho da amostra se aproxima do infinito, o centro da distribuição das médias das amostras se aproxima da média da população. Essa é uma afirmação sobre a posição do centro da distribuição. Para entender o teorema do limite central, pode-se pensar de forma empírica que, ao nos distanciarmos da média, a probabilidade de ocorrência diminui, ou seja, é mais provável ocorrer um evento que se encontra próximo da média do que um evento em um dos extremos. Na figura, vemos que ao lançar um dado muitas vezes, temos uma distribuição que tende para a distribuição normal conforme o teorema do limite central, e que, conforme a lei dos grandes números, a média dos valores se aproxima de 3,5, que é a média da soma dos valores de um dado. O lançamento de dados tem uma distribuição uniforme, isso é, igual probabilidade para cada número. Porém, se usarmos uma distribuição exponencial e formos extraindo a média muitas vezes, também teremos uma distribuição normal das médias. Quando fazemos uma experiência, nem sempre sabemos que tipo de distribuição está por trás. Entretanto, o teorema do limite central nos diz que as médias das distribuições terão distribuição normal. Podemos usar esse teorema para determinar, por exemplo, a diferença entre as médias de duas distribuições. Dito de outra forma, se você amostrar lote de dados de qualquer distribuição e calcular a média de cada lote, então a distribuição das médias será semelhante a uma distribuição gaussiana e a média dos valores da distribuição tenderá para a média dos lotes de dados. Mas agora que conhecemos esse fato interessante, como ele é realmente utilizado em Machine Learning? O bom da distribuição normal é que ela possui apenas dois parâmetros necessários para modelá-la, a média e o desvio padrão. Com eles e com os dois teoremas, podemos descrever distribuições de probabilidades arbitrariamente complexas que não se parecem com a distribuição normal. Isso nos permite dizer que podemos usar a distribuição normal, embora as distribuições subjacentes não pareçam nada com ela. Então, se o seu conjunto de dados tiver milhões de observações, você pode usar apenas uma fração delas para seus estudos. Demonstrações notáveis do uso da lei dos grandes números em Machine Learning são a previsão do tempo e a previsão de índices de bolsa de valores baseadas em Deep Learning. A negociação de ações usando Big Data demonstra diretamente a lei dos grandes números. Estratégias de negociação automatizadas são construídas a partir de algoritmos de negociação que são então construídos a partir de dados coletados de históricos e tendências observadas no mercado de ações. Geralmente, os sistemas de aprendizado de máquina nesse aplicativo usam as variáveis médias para localizar possíveis correlações e, assim, fornecer sugestões de compra e venda, dependendo das variáveis econômicas em constante mudança. Como disse um engenheiro do Google, quando você passa de 10 mil exemplos de treinamento para 10 bilhões de exemplos de treinamento, tudo começa a funcionar. Os dados superam tudo. Essa frase resume sucintamente porque a lei dos grandes números está inevitavelmente entrelaçada com Machine Learning. A confiabilidade acabou sendo conquistada por meio de um grande número de tentativas.